Boa noite a todos, uma boa tarde ou um bom dia. Esse é o vídeo de demonstração do sistema da Research Data Facility, projeto que consiste na produção de uma plataforma para projetos acadêmicos. Bom, aqui na tela inicial nós temos o nosso login. Podemos esquecer sua senha, padrão, registre-se manualmente pela plataforma, ou você pode simplesmente entrar com o Google. Nessa demonstração eu vou entrar com o Google. Aqui a gente tem a internacionalização também. Isso em todas as páginas. Vamos entrar com o Google. Veja autenticação. Bom, estamos dentro da aplicação agora. Aqui nós temos um gráfico mostrando a visão geral do que a gente produziu na nossa plataforma, individualmente por pessoa. Então, projetos em andamento, projetos encerrados e colaborações. Eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho nenhum. Aqui eu tenho 2 projetos em aberto. Eu posso acessá-los diretamente por aqui, ou eu posso simplesmente ir aqui em projetos, meus projetos, certo? Aqui temos todos os meus projetos. Tem um somente encerrado, os outros estão em aberto. A gente consegue visualizar aqui a descrição. A gente consegue entrar, editar o projeto e excluir o projeto daqui mesmo. A gente consegue criar também um novo projeto. Então vamos criar um novo projeto. Projeto demonstração. Descrição. Cadastramos aqui. Certo. Entrando aqui nos meus projetos, a gente tem o nome do projeto, o dia que foi cadastrado. Encerramento não tem ainda, a gente tem a opção de encerrar o projeto. Aqui nós temos a descrição do projeto. E a gente pode criar análises dentro desse projeto. Adicionando uma nova análise, pode colocar qualquer nome, qualquer descrição, com limite de 255 caracteres. Pode alterar aqui. Cadastrando essa análise, a gente pode editar o nome dela, excluir. A gente pode adicionar colaboradores. Então, adicionando aqui, por exemplo, nosso próprio e-mail de administrador que a gente tem. Cadastrado com sucesso. A gente pode visualizar os colaboradores e o dia que ele foi cadastrado. Entrando aqui em análise, nós temos o nome do projeto, o responsável pelo projeto, que no caso é o criador, no caso eu. Temos aqui o nome da análise, a descrição, data de início da análise e a situação dela. A gente pode encerrar a análise também. Bom, para análise a gente tem alguns botões de acesso rápido. E aqui nós temos uma dica: os sujeitos são ordenados por grupo. Então, antes de criar um sujeito, vamos criar um grupo novo. Pode criar um grupo 1, descrição, grupo demo. Consegue visualizar os grupos que a gente tem. Como a gente acabou de criar a análise, a gente não tem nenhum, então vamos cadastrar. Cadastrado com sucesso. A gente consegue visualizá-lo aqui, consegue editar o nome e a descrição com facilidade. Consegue excluir também. Criando um novo sujeito, a gente pode criar qualquer sujeito, qualquer nome. A gente tem que adicionar ele num grupo, é obrigatório. Então, cadastrando ele aqui, ele vem direto para a nossa tabelinha. E a partir desse sujeito que você consegue fazer os seus experimentos. Então, a gente tem as características aqui que a gente consegue mapear. Então, eu quero adicionar algumas características por padrão no sujeito. Cadastramos, aqui a gente consegue adicionar as características nele, diretamente no sujeito. Consegue também por templates, que são esses,
por modelos, a gente consegue adicionar novos dados no sujeito. Então, selecionando aqui, a gente consegue selecionar o sujeito e adicionar nele. Então, aparece aqui, caso tenha removido um ou mais sujeitos de experimento, será perdido possíveis dados. Certo? Salvando as mudanças, a gente tem as características que foram adicionadas nele. Então, aqui a gente não adicionou nenhum dado nele ainda, mas temos os campos disponíveis. Aqui temos o experimento. A gente adiciona o experimento nele, então ele vai estar aqui o experimento. A gente pode visualizar e captar o dado. Vamos captar o dado. E aqui nós temos o modelo de dados para esse sujeito com base no modelo que a gente adicionou. Onda E, onda A, razão, de acordo com o experimento em si. A gente consegue editar e excluir o sujeito, mudar o nome, padrão de qualquer aplicação, certo? A gente consegue adicionar comentários, então quando um colaborador adiciona alguma coisa, algum experimento e adiciona parcialmente alguns dados, ele pode simplesmente comentar aqui, foi adicionado alguns dados, verificar. Adiciona um comentário, na hora ele já marca, fala quem foi que comentou e a data que comentou. Certo? A gente consegue exportar em CSV e gerar relatório. Como está vazio aqui, eu vou gerar mesmo assim o relatório, mas a gente consegue ter aqui um layout mais ou menos do que pode sair o relatório. Nome do projeto, o relatório da análise, demonstração, análise, a descrição, data de início, não foi finalizado ainda, data de análise, alguns sujeitos, grupos e experimentos. Quando for imprimir, ele vai sair nesse layoutzinho bonitinho aqui. Certo? Tem o rodapé, a data que foi inserido e assim por diante. Bom, a gente consegue voltar por aqui também, mas ir para o menu principal é só clicar no nosso ícone, certo? Só para ver se está funcionando o projeto aqui, ó, consegue entrar direto no projeto, certo? Aqui na parte de perfil do usuário, a gente consegue ter o acesso, o nome dele, o e-mail, data de cadastro, último acesso. A gente consegue alterar a nossa senha também. Simplesmente vir aqui, alterar a nova senha, botar a senha atual e a nova senha e alterar. Vindo aqui em colaborações, a gente consegue ver o que a gente está colaborando, algumas datas, como eu não estou colaborando em nada e não está aparecendo nada. Características, a gente consegue filtrar algumas características que a gente consegue adicionar no sujeito sem precisar no modelo. Então são esses aqui basicamente. Dentro de modelos, a gente consegue consultar os tipos de modelo que a gente tem. Então, indo aqui em hemodinâmica, a gente consegue ver os dados que a gente consegue adicionar, as características, né? Descrição e o tipo de dado. A gente pode consultar outra ou voltar. E basicamente é essa a aplicação. Bom, eu vou encerrar um projeto aqui para poder acompanhar o gráfico. A gente consegue sempre reabrir o projeto, caso você tenha fechado por engano alguma coisa. Então, quando a gente volta aqui, a gente tem 2 projetos encerrados e 2 em aberto, certo? A parte de internacionalização está parcialmente feita. O título e descrição não são traduzidos porque são vindos diretamente do usuário, então não faz sentido traduzir. Mas a internacionalização ela já está 95% feita. Faltam alguns detalhes somente. Mas é basicamente isso.